Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, hein? 27º episódio. Que alegria estar com você mais uma vez. E hoje um episódio onde nós vamos justamente falar sobre tudo aquilo, ou uma parte daquilo que nós, nesses 26 episódios anteriores, conversamos aqui à luz da palavra de Deus. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. Não se esqueça de curtir todos os nossos conteúdos para que o aplicativo possa entender o quão importante é tudo aquilo que nós estamos falando, compartilhando com vocês. Entre nas nossas redes sociais e participe conosco. Exatamente, ativa o sininho, o sino, né? Depois de 27 episódios, a gente não pode falar sininho. Ativa o sino, como disse o Felipe, compartilha, comenta, é importante ter o comentário, né? Para o YouTube achar relevante. E esteja conosco, né? Vamos estar hoje aí fazendo uma pequena retrospectiva de tudo que a gente falou esse ano. Conseguimos pincelar alguns pontos importantes, a gente quer conversar com você sobre isso. E se você tiver uma opinião sobre algum episódio que você achou relevante, alguma frase de algum convidado, ou algum convidado que você queira que nós possamos convidar para o ano de 26, escrevem no comentário, olha, eu quero fulano, gostei desse tema, e aí a gente vai botar aqui na nossa demanda. Esteja conosco. Bernardo. Muito bem, minha saudação também a todos vocês aí que estão conosco, chegando aí no 27º episódio, meu Deus, glória a Deus por tudo, bem falou o Felipe, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor, mas também ao longo desses 27 episódios hoje, nós contamos com muitos apoiadores, tanto você que está online conosco, se inscrevendo no nosso canal, mas também os nossos patrocinadores, e eu quero com muita alegria começar pela Life Option, a dose certa para uma vida saudável, é o slogan deles, né? E também nós queremos compartilhar, entra lá no Instagram da Life Option, no site deles, tem muitos produtos lá de suplementação alimentar que vai ser uma bênção para a tua vida também. Tem um lançamento lá de magnésio, que é para raciocínio, memória, você vai ter desconto. E tem o Outcast 10, que é o cupom nosso daqui. Você vai entrar lá, vai acessar, vai clicar e vai incluir o cupom de desconto Outcast 10 e você vai receber um desconto muito especial lá também. E além da Life Option, também nós temos o Cabeça Musical, a loja Cabeça Musical do nosso querido amigo Daniel Nunes, do Eduardo Nunes, tanto em Cachoeirinha como em Porto Alegre também, mas também nas redes sociais. Entra lá no @Cabeça Musical no Instagram, você vai ter o Linktree deles ali, acesso ao WhatsApp, atendimento personalizado, instrumentos musicais, sonorização, tudo que você precisa para que a sua voz seja amplificada, para que o seu dom seja amplificado e você possa também alcançar outras vidas, tanto com a sua mensagem quanto com o teu dom também. Chega lá junto com a Cabeça Musical, que é o nosso grande parceiro, assim como a Life Option. Seja muito bem-vindo e nós damos início aí mais um episódio, o derradeiro episódio de 2025. Seja muito bem-vindo, nos acompanhe aí nos próximos minutos. Vai ser uma benção. E como episódio derradeiro, no final vai ter que ter uma música. Meu Deus, vai olha ter aí. Que puxar um hino. Qual é aquele... Sossegai? Sossegai, né? O Sossegai. Mas vamos lá, é o derradeiro, é o final do ano. É meio de surpresa. Meio de surpresa, assim, né? As glórias a Deus. Como dizer, deveria. E eu tô feliz porque eu ainda tô invicto, né? Eu tô invicto. Alexandre, deixa eu te cumprimentar aqui, o único que esteve em todos os 27 episódios de 2024 e 2025. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Glória a Deus pela tua vida. Hoje eu ainda estava contando não, mas estava pensando quem foi. Eu acho que o Felipe também, acho que um só. Tem um só. Um só. Também, e eu e o Juarez aí que estamos
na lanterna, eu acho, né? Acho que o Juarez está te ganhando, acho. O Juarez hoje também não pôde estar conosco, né? Em função das suas atividades laborais, vamos dizer assim. Parece que ele foi a São Paulo comprar umas calças mais apertadas. Exato. É que tava meio grande as calças dele. Mas é isso aí, faz parte e nós vamos para cima. Tem muita coisa para falar, o Polaco já comentou antes ali, nós falamos aí, hoje nós estávamos conversando. Ao longo desse ano, nós tivemos aí 18 convidados, além de nós 4, e nós falamos por diversos temas, passamos por diversos temas, foi muito legal, foi muito interessante, foi muito edificante, porque o nosso objetivo aqui do podcast é trazer uma reflexão, é trazer um ambiente onde você possa parar um pouco, refletir, não pensei nisso, ou eu achei que era só eu que pensava a esse respeito, e para não ficar só nós 4 aqui falando sempre, nós chamamos muitos dos nossos amigos. Eu me surpreendi quando eu comecei a contar quantos desses vieram, e foram 18 convidados ao longo desses 27 episódios hoje, e estiveram aqui compartilhando não apenas uma teoria, né, mas eles estiveram aqui generosamente, dispondo do seu tempo, trazendo o seu testemunho pessoal, compartilhando comigo e contigo aí, conosco e com você aí de casa, a sua experiência, o seu testemunho e a forma como o evangelho se aplica na sua vida e lá no seu ambiente. Tivemos Samuca falando sobre tradicionalismo, o Augusto falando sobre arte, Danice Stein falando sobre a questão do cuidado com a criança e a infância, Pastor Mocelin falando sobre educação clássica, Fernando Lemos falando sobre saúde e fé, a Rossana sobre feminismo, assunto tremendo também que certamente iremos retomar no próximo ano. Enfim, Thiago Albrecht falando sobre política e o cristão. Cara, é muita coisa boa. Então hoje a gente quer discorrer sobre alguns temas, né, Polaco? Exatamente. Alguma coisa daquilo que a gente permeou ao longo deste ano aí. No nosso ranking ali, né, de vídeos, sem sombra de dúvida, o Dr. Fernando Lemos é disparado, né, o vídeo mais visto, mas em segundo lugar vem o pastor Christian Loiaco, onde nós falamos sobre igrejas hiperativas, né, um tema bem importante que ele tratou aqui com muito respeito e cuidado, né, e como está aí em segundo lugar, a gente resolveu tratar sobre esse tema novamente, né, igrejas ativas ou igrejas cansadas, né? Aqui a gente vai dar só uma pincelada, né? A gente não vai aprofundar muito, mas relembrar um pouco do que nós conversamos naquele dia. Que a gente vive aí numa rotina, muitas vezes, de várias denominações, não é característica de uma única denominação, que ficam criando evento atrás de evento, né? Atividade atrás de atividade. E aí se pergunta se essas atividades são saudáveis para a igreja ou simplesmente são atividades para manter o povo ali na volta daquela comunidade. Mas, de fato, talvez, né, possa não trazer nenhum equilíbrio espiritual para esse povo. Então, esse foi um dos temas aí, o tema que nós tratamos com o pastor Christian, né? Igrejas hiperativas, e a gente está abrindo para os companheiros para a gente relembrar e falar novamente. Inclusive, eu queria aproveitar e deixar uma sugestão para você que está nos assistindo aí. Coloque nos comentários ali o seu ranking, top 3 episódios que você mais gostou, que mais marcou a sua vida, que mais lhe edificou, para que no próximo ano talvez a gente possa então retomar também esses assuntos baseado nesse top 3 aí de cada um dos nossos assistentes. Com certeza. Eu sabe que agora tu falando e a gente relembrando aquilo que o pastor Christian esteve conosco mencionando, sobre essa questão dos eventos, né? Muito evento, muito acontecimento, muita coisa sendo inventada, né? Para atrair, obviamente, a atenção de quem está à volta, mas que na essência, ou vamos dizer assim, ao romper da aurora, vamos dizer assim, tu não percebe um fruto duradouro, né? Tu tem aquele movimento, tu tem aquela grande movimentação, toda aquela pompa realizada, mas tu não vê o fruto daquilo, né? Uma árvore cheia de folhas, mas que parece que não tem fruto, né? Não gera fruto. E eu achei muito interessante, porque no último episódio em que o Leon esteve aqui, o pastor Leon esteve aqui, falando sobre o tema do Natal, né? E ele trouxe a questão do calendário cristão. E olha como é interessante, porque a gente vinha conversando, que cada episódio ele meio que se apoia no seguinte, né? Embora a gente tenha
falar de tantas coisas, mas sempre a essência é a mesma, porque é a cosmovisão bíblica, né? Acerca da vida integral do ser humano. Mas o Leon falando sobre a questão do calendário cristão, eu achei excepcional aquilo ali. Tanto que eu busquei conversar com ele depois do episódio, eu não estive presente, mas online eu estava ali atento, e falar um pouco sobre isso, porque realmente é algo que nos faz pensar. A gente entra numa rotina, a gente entra no ritmo, né, da correnteza, e simplesmente segue a correnteza, e está todo mundo fazendo, e vamos fazendo, e vamos fazendo, e vamos fazendo. E o Leon falou muito bem, cara, 2000 anos atrás, cara, aliás, centenas de anos atrás, os pais da igreja já pensaram isso. Ninguém está inventando a roda. E tem ali um calendário onde se tu pode e deve festejar, né, celebrar, mas daí qual é a razão daquilo ali? É Cristo. Né? A razão da celebração sempre foi Cristo, porque é tudo dele, por ele e para ele. Né? E aí quando tu te depara com um tema como esse, igreja hiperativa, igreja, e a gente confunde muito com a igreja ativa, não, a igreja ativa é aquela que tem muitos eventos. A igreja que está acontecendo é aquela que todo dia tu entra no Instagram. Posso te ajudar? Pode, por favor. Mais do que ativa, atuante. Atuante seria... Isso. Atuante. A igreja atuante é aquela que todo dia tem uma coisa nova no Instagram. Por que a minha igreja vai ter hoje? Eu entro lá, tem um devocional, eu tenho, tem um evento, tem um grupo tal, tem aquele negócio, e nós vamos fazer aquele outro, e pá. E a gente acaba que entende que com tanto um bombardeio de informações, tu acaba caindo no erro, né, de entender que a igreja ativa e atuante é aquela que está acontecendo muita coisa a partir do que você percebe da rede social. E não adianta a gente fugir disso. A gente é bombardeado pela rede social diariamente. Então, uma igreja que não necessariamente tem uma rede social forte, infelizmente, causa a impressão de que não é necessariamente uma igreja saudável ou atuante. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, essa reflexão. Tem se multiplicado muito no Brasil. Antes eu via só dos Estados Unidos, né? Mas igrejas muito grandes, até com uma estrutura de shopping, né? Onde tu tem ali, tu chega na igreja, tem lá o povinho com plaquinhas, né? Dizendo bem-vindo, não sei o quê, papapá. Não tem nenhum problema nisso, né? Mas já começa diferente aí. Aí manda a criança ali para um McDonald's dentro da igreja. Tem a área Kids, né? Não é mais a salinha para ensinar a palavra, não, é a área Kids, onde tem brinquedo, tem diversão, tem muita coisa para trazer atração para a criança. Tem a área do cafezinho dos pais, dos adultos, né? E aí depois eles vão lá para assistir o culto, né? Celebração. Para celebração. Então, assim, eu acho que o grande problema... Já mudou o nome também. Eu acho que o grande problema é aquela história da dopamina, né? Que a Ruth sempre fala. A gente está alimentando uma máquina para ficar gerando a dopamina, para aquela pessoa ficar feliz devido às reações sensoriais, né? Então eu enxergo as coisas da maneira que eu gosto, eu escuto da maneira que eu gosto, eu vejo da maneira que eu gosto, então aquele lugar é bom para mim. Mas não é por aí. Né? A pessoa ela tem que estar na igreja porque ela ouviu a palavra, porque ali é o local que o povo de Deus se reúne para juntos adorarem aquele que se deve toda a honra e toda a glória. Então a gente não deve ir na igreja devido às nossas reações sensoriais que a gente está tendo no local, mas sim simplesmente para adorar aquele que deu vida por nós. Acaba que a gente comentou também em alguns outros episódios, né, sobre o clientelismo, né? As pessoas viram clientes daquela instituição e acabam indo se servir da igreja e não adorar ao Senhor, né? Nós vamos prestar culto, né? Nós não vamos ali assistir um culto ou fazer uma celebração, como a gente brincou aqui, né? E acaba que hoje nós vemos também muitas dessas igrejas, elas criam uma grande estrutura, como o Alexandre fez, para segurar esse cliente, né? Seja por uma questão de, vamos ser muito sinceros aqui, talvez financeira, talvez por uma questão de redes sociais, como o Bernardo trouxe, né? Então se monta toda uma estrutura para segurar essas pessoas, esses membros, com aquilo que é atrativo para elas e se deixa em segundo plano o evangelho, que é a razão da igreja. Cristo é a razão da igreja, o Bernardo falou muito bem, tudo é por ele e para ele, são todas as coisas, né? Então quando nós tiramos Cristo da figura central
e esquecemos que ele é o cabeça da igreja, a igreja se torna hiperativa. Ela traz também algo que a gente falou também nesse episódio, traz um peso para aqueles que estão ali trabalhando na igreja, porque há vamos dizer assim, uma correria, uma necessidade de uma performance para que se tenha uma recompensa terrena, quando nós esquecemos que nós não, e se esquece que a gente não ajunta tesouros na terra. A palavra de Deus fala sobre as nossas obras serem provadas pelo fogo, palha, madeira, prata e ouro. Então, para você que talvez não assistiu esse episódio, fica aqui também uma ponderação. Que tipo de culto nós temos prestado ao Senhor? Que tipo de atividade nós desenvolvemos na igreja? Talvez você hoje está desenvolvendo uma atividade na igreja, mas com qual objetivo? Você faz isso por gratidão ao Senhor? Ou você faz isso para pagar uma dívida? Para mostrar que você está fazendo algo para alguém, para ser produtivo? Como as pessoas fazem academia. Hoje está pago. Uhum. A vida cristã não é isso, né? Nossa vida de culto, nossa vida de comunhão com os nossos irmãos, nossa vida diária no nosso lar, é um culto 24 horas, nós estamos diante dele. Então não é uma atividade que vai determinar o nosso cristianismo. Pelo contrário, é o nosso cristianismo que determina as atividades que nós fazemos e como as fazemos. Tu sabe que é muito interessante, porque isso ele está muito linkado ao segundo episódio que nós fizemos, ainda em 2024, que o primeiro foi uma visão geral da cosmovisão bíblica, e o segundo, se não me engano, foi quem é Deus para você. Perfeito. Né? O que é Deus? Quem é Deus para você? Quando você não tem isso muito claro na tua vida, né? ou a tua cosmovisão acerca de Deus já é uma cosmovisão contaminada por uma igreja em que você conheceu o evangelho, numa igreja assim, conheceu um pouco da palavra de Deus a partir de uma igreja assim, né, em volta de eventos e muito glamour, né, mas não necessariamente você sabe quem realmente Deus é. Porque diante dessa cosmovisão correta acerca de quem Deus é, toda a forma como você se apresenta diante dele determina, né? Aliás, você conhecer a Deus da forma adequada determina a forma como você vai se apresentar, né? Vamos citar um exemplo aqui. Você vai se apresentar diante de um juiz, né? Tu vai lá de havaiana, bermuda e regata? Não. Você vai botar uma roupa discreta, um calçado fechado, uma camisa, um casaco talvez. E aí você vai se apresentar diante dele para ter uma audiência com o juiz. Ou com um advogado, ou com um doutor. Tu vai numa consulta de qualquer jeito, como você vai à praia? Não. Porque você está diante de uma autoridade, né? Aí você vai... Como é que você se apresenta diante de Deus? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor dos senhores. Como você se apresenta diante dele? Como você apresenta, e mais, como você apresenta a sua família diante desse Deus? Porque o culto eu sempre entendo que o culto ele é um serviço. Eu vou lá prestar culto, eu vou prestar um serviço de adoração, um sacrifício de adoração ao meu Deus. É um culto. Quando eu tiro o nome de culto e passo para celebração, eu tiro a seriedade do negócio. Sinceramente. A meu ver, eu tiro a seriedade do negócio. Para começar, porque são nuances, são coisas... Não dá nada. Aquela está ressignificando. Não, a gente está ressignificando o encontro. Cara, não, cara. Bernardo, sabe que isso é tão interessante? Que tudo que nós fazemos, como somos cristãos e temos uma cosmovisão correta, nós fazemos para Deus. Porque ele é o centro da nossa vida, ele é o nosso objetivo em questão de adoração e de vida. Quando nós mudamos essa visão, ou entra as igrejas operativas, tudo é feito em nome de Deus. E aí é um grande... para ele. Exatamente. Aí entra aquela questão que Jesus disse, muitos dirão, mas em teu nome eu fiz isso, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Uhum. Então quando a gente muda essa questão, como tu estava falando, né? Em vez de ser para Deus, mas em nome de Deus, a gente troca Deus do centro e coloca um outro ídolo no lugar.
E aí a gente vai avançar, porque daí tudo lá dentro daquela celebração gira em torno do em nome, não no para, né? Porque daí o louvor que eu apresento não é para Deus, é em nome de Deus, para confortar o coração do bonitinho que chegou magoadinho. Eu vou cantar um hino aqui que vai amansar ele, que vai acalmar, vai afagar o ego dele aqui. Vou cantar um louvor aqui que vai... E, cara, eu esqueço quem é que está no trono, ou quem deveria estar no trono, né? E aí eu lembro que o pastor Christian falou também sobre essa questão da terceirização, e aí me lembrei também da questão da Silmara, comentou aquele dia quando a gente celebrou um ano ali, que ela, né, no in-off ali, a gente estava conversando, trocando uma ideia e tal, e ela comentou, cara, é interessante como todos os episódios, ele acaba remetendo para um ponto central, que é, obviamente, Deus, mas também a questão da importância da família, de tu voltar os olhos para a família, que o pastor Christian falou naquele dia. Cara, o problema também dessas igrejas imperativas é a terceirização que os pais já praticam dentro da sua casa ao longo de toda a semana. Então a igreja criou o espaço Kids porque o pai e a mãe durante toda a semana já leva o filho para o espaço Kids. Né? A igreja criou o café na entrada, o McDonald's na recepção, porque a família passa a semana toda no fast food. Não está mais à mesa desfrutando de uma refeição juntos. Não está mais à mesa orando juntos, agradecendo a Deus pela provisão diária, pelo maná diário. Não está rendendo graças a Deus por tudo que está vivendo ao longo da semana, por tudo que Deus tem sustentado eles. Então eles não têm essa cultura em casa e chega na igreja, bom, como é que eu vou agregar essa família? Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui que eles estejam familiarizados. Porque é mais fácil do que eu chegar e confrontar o cara, chegar no pai que não cuida dos filhos durante a semana, que não ora com os filhos durante a semana, que não lê a palavra com os filhos durante a semana. É mais fácil, cara, não, deixa teu filho aqui, que alguém vai ler a Bíblia para ele, alguém vai orar com ele e você vai lá para a celebração, porque afinal de contas tu tá cansado, tu tá estressado, você precisa recarregar, porque amanhã é segunda-feira, e aí você, enfim, é só domingo que vem que a gente vai se ver de novo. É que eu acho também o seguinte, eu acho que de forma geral, claro que tem as suas regras, as suas exceções, os cristãos eles não estão olhando mais o pecado como pecado. E nisso inclui-se a idolatria. Né? A gente pensa que a idolatria é só aquilo que os romanos fazem ali, né? De ter a sua estátua de madeira ali ou de gesso e ficar fazendo orações e coisa e tal. Mas quando eu vou numa igreja, em uma denominação, porque eu gosto daquele pastor, ou eu gosto da maneira que aquela igreja faz, né? A maneira que a igreja cuida das crianças, a maneira que a igreja me recepciona, a maneira que a igreja cuida das diversas atividades, eu gosto do que a igreja produz. Isso é uma idolatria, porque eu não vou na igreja por aquilo que ela produz, mas pelo motivo de adorar o Senhor. Eu volto no que eu falei antes. Então a gente tá sendo idólatra e não está percebendo. Ah, mas isso aí não é muito objetivo. Pode não ser objetivo. Né? Eu acho que algo objetivo seria eu pegar essa caixa aqui e adorar a caixa. Não, mas na minha cabeça, né, lá no íntimo do meu ser, se eu estou indo em determinado local porque eu gosto da maneira que aquele pastor fala, ou da maneira que os meus filhos são recepcionados na igreja, indiretamente a gente está assim, talvez idolatrando aquela estrutura e não o autor da vida. O próprio pastor Christian falou, né? Quando tu reduz Deus ao teu gosto, ao que tu quer dele, né? Tu torna ele um ídolo. Né? Exatamente. Dentro disso aí que tu falou, né, de se eu vou porque eu gosto do pastor, se eu gosto da estrutura, não tem como não fazer o link com o episódio do missionário Luciano Fraga. E ele fala que a realidade na Guiné-Bissau lá é que as pessoas se reúnem ao templo, né? Se reúnem porque e aí lá eles cantam, eles dançam, eles tocam os tambores deles lá numa realidade que, vamos dizer assim, cara, é a nossa cultura e tal, mas eles não vão lá para performance, eles vão lá para cultuar o Deus que os salvou, o Deus que os libertou daquela escravidão espiritual, enfim, toda, mas na sua simplicidade se reúnem para adorar.
Então, cara, não tem como tu não... Exato. Né? E daí... Não, tu colocaste bem isso. É uma coisa que eu converso muito com a Valéria também. Que eu não é que não aceito, mas não consigo entender como é que no Brasil a gente vive um cristianismo tão volúvel, tão fútil, muitas vezes. E assim, com todo respeito, a gente sabe que tem igrejas sérias, igrejas que levam a sério a palavra de Deus e ensinam de fato o povo. Mas a gente sabe que tem muita igreja aí brincando de playground. E é inadmissível a gente viver assim no Brasil, sendo que tem países aí que tem perseguição, que tem falta de comida, que, como tu disse, não tem um teto para adorar, não tem uma caixa de som, não tem um ventilador, né? Enquanto aqui as nossas igrejas, de maneira geral no Brasil, tem estrutura, tem ar-condicionado, tem som, tem tudo dentro das igrejas. Não tem perseguição por enquanto, né? O máximo, às vezes, um vizinho reclamando do som. E a gente tem tudo isso aí, e ainda assim parece que não tá bom, que precisa de mais estrutura, mais, e tudo muito rápido. Afinal, a cultura está exigindo que tudo seja rápido, enquanto no continente ao lado, ou às vezes até no país ao lado, tem cristãos sofrendo perseguição, ou sofrendo fome, ou sofrendo tantas outras coisas. Então, portanto, os companheiros podem finalizar também esse tema. Mas tem um ponto importante ainda que está anotado aqui. Por que isso, Alexandre? Por que tem que preencher com tanta coisa? Porque o púlpito é fraco. Leon Som sempre fala sobre isso, né? Falta palavra. Se não tem palavra, tu tem que inventar outra coisa para atrair as pessoas. Eu sempre falo isso para vocês, né? Que a palavra de Deus constrange, ela se basta em qualquer discussão. Tu entrou com a palavra de Deus, acabou a discussão. Sim. Porque a palavra de Deus convence, o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, quando tu pega um púlpito onde não tem palavra, um líder despreparado, o evangelho vai sendo diluído, a igreja adoece, aí o que tu tem que fazer? Tu tem que trazer uma parafernália de medicamentos, vamos dizer assim, né? De drogas, né? Para manter o pessoal, vamos dizer, dopado, né? E preso àquela estrutura. Por quê? Porque falta a palavra. Onde tem pasto verdejante, a estrutura, a gente já falou muito sobre isso também, né? A estrutura serve à igreja corpo de Cristo. E hoje nós vemos as igrejas, as instituições sendo servidas, né? Pela noiva do Cordeiro. Exatamente, bem colocado, né? Bem colocado. É necessário ter um púlpito forte, sem sombra de dúvida, né? A palavra sendo pregada, ensinada, como forma de exortação para que as pessoas entendam o presente século, e foi isso que a gente falou desde o início do primeiro episódio sobre cosmovisão, né? É entender qual é o nosso papel como cristão nesse mundo, e que a gente não deve viver, como a gente falou no episódio ali com o Jean, né? Uma vida secular e uma vida na igreja. Não. Somos seres integrais em Cristo Jesus. A nossa cosmovisão, ela tem que ser completa, a cosmovisão cristã. A gente é crente na igreja, a gente é crente no trabalho, a gente é cristão ou crente dentro de casa, na vizinhança, na maneira que nós pensamos a natureza, a criação, tudo deve remeter à palavra de Deus. Não é isso, Bernardo? Não, é isso aí. Cara, em resumo, né, e aí até um do ponto que a gente chegou a notar aqui também, né, a igreja perdeu o foco de ser semelhante a Cristo e passou a medir o sucesso pelos números. Em resumo, desse episódio, se a gente pode dizer isso, seria isso, cara, né? Perdeu o foco, e, cara, é importante ter essa gente aqui na nossa volta, e é o número, e é isso que vai para a rede social, e é isso que parece que dá aquela impressão de que a igreja é um sucesso, né? Perfeito. E não é esse o objetivo da igreja. Não é ser um sucesso. É apresentar Cristo, né? E aí, cara, eu acho que isso, concluindo nisso, já linka no próximo tema também. Exatamente. Né, que é do Conversão versus Adesão, que foi o episódio 10, se não me engano. Isso. Acho que foi o Leon. Não, foi só nós. Foi só nós, né? Foi só nós, foi isso. Se eu não me engano, é o 4º episódio mais visto. Olha isso. Olha aí. Então, aí a gente falou sobre a diferença, né? Ou, vamos dizer assim, a conversão, né? A real conversão, que é a mudança de rota, né? A mudança de vida real. Conversão espiritual versus adesão religiosa. A adesão religiosa, né? Que aí, cara, a adesão religiosa já é o fruto, vamos dizer assim, da igreja imperativa. Exatamente. A igreja imperativa, a igreja ativista, ela gera adesão. Eu vou lá, cara. É o hype. É o hype. Aqui em Porto Alegre tem hype, cara. E o ativismo. Não conheço. E o ativismo, ele gera um sentimento de falsa religiosidade, né? Exato. Tu tá fazendo, olha como eu sou piedoso. Quando na verdade ser piedoso
Se vos amardes uns aos outros, né? Se as minhas palavras estiverdes em vós, se vos estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, e por aí vai, né? É uma igreja, é uma conversão, uma mudança de visão, né? A gente sempre falou sobre cosmovisão. Então a conversão religiosa, a conversão espiritual, ela trata de uma mudança, de uma transformação a partir do conhecimento de quem é Deus, de quem é Cristo, do reconhecimento de quem eu sou como pecador. A gente falou, inclusive, em um dos episódios, né, de igrejas, né, onde as pessoas não são confrontadas em relação ao pecado, não são nem orientadas. Vai ficando aí, em que momento... Isso é, com perdão da palavra, né, é uma... Como é que se diz, né, não é uma extorsão, mas é uma falsidade, né? Uma falsidade religiosa, no sentido em que a verdade não é revelada, as pessoas não são conduzidas a conhecer a Cristo, a se arrepender dos seus pecados, como tu falou, Alexandre. E aí ela só adere àquele movimento enquanto está confortável, enquanto ela tem uma estrutura que está servindo ela está ali. Se aconteceu qualquer coisa, ela muda para outra que vai servir ela melhor. Tu sabe que eu acho que foi a Valéria que leu e me comentou que no Brasil tem um movimento ainda incipiente, né, fraco, mas vem crescendo, que vem lá de fora esse movimento, né, que os jovens estão deixando de beber, deixando de fumar, estão tendo uma vida mais verde, digamos assim, né, mais saudável. E não tem nenhuma estatística, mas eu penso que ao mesmo tempo que os jovens estão vendo que eles não precisam encher a cara para ser feliz, não precisam fumar para ser feliz, usar droga para ser feliz, talvez também eles estejam vendo que é bom ir na igreja. Mas daí eu pergunto o seguinte, será que eles estão indo na igreja porque é o hype, como tu falou, porque aquele grupo que eu estou convivendo está indo, está dizendo que é legal, porque o pastor lá é moderno, né, fala para esta geração? Ou será que eu estou indo realmente naquela igreja como jovem, ou adulto também, porque eu entendi a palavra pregada, que remeteu ao autor da vida, que remeteu à cruz, que remeteu aos pecados, o meu reconhecimento dos meus pecados, né, que a pessoa tem que reconhecer que é pecadora e que necessita de Jesus? Será que essas conversões estão sendo genuínas ou estou aderindo a uma moda, a uma cultura que tem crescido na sociedade, que, de certa forma, cria pessoas boazinhas, mas não salvas? E aí a gente volta para o C.S. Lewis lá, né, nas Cartas do Diabo, Seu Aprendiz, onde como é que é o nome? O Vermelindo é o sobrinho, né, mas esqueci o nome agora do diabão que ensina, né, que ele diz assim, olha, tu não precisa te preocupar com nada com relação aos homens, né? Não faz eles descrerem da Bíblia, não faz eles descrerem da igreja, não faz eles descrerem de nada, só faz eles acharem que eles ainda têm tempo para tudo, né? Especialmente para Jesus. Faz eles acreditar que lá no final é que eles precisam buscar Jesus. Faz eles acreditar que eles podem se divertir, podem eles fazerem o que quiserem, e lá no finalzinho, aí eles buscam a Jesus, que eles vão ter tempo para isso. O que ele está dizendo? Engana o homem, deixa o homem viver a vida que ele quer, né? E fazendo ele acreditar que vai ter tempo lá no final para ele aceitar Jesus. E a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe o nosso tempo. Então a gente tem que cuidar se a gente está entrando num hype de cultura ou se realmente a gente está se convertendo ao Senhor. Cara, a conversão, por exemplo, vamos falar sobre uma aplicação prática da conversão, né? Eu estou andando numa estrada, estou ali na Ipiranga, estou aqui na Ipiranga, estou andando em direção lá a Bento Gonçalves, lá em direção a Viamão, né? Mas eu lembrei que eu não moro lá. Meu destino não é Viamão. Meu destino é bairro São João, onde eu moro. Eu preciso converter daquele caminho, eu preciso mudar a rota do caminho que eu estou tomando. Eu preciso virar e tomar um novo rumo. Isso é conversão, né? Então, eu não posso passar a andar, por exemplo,
seguindo um outro carro. Não, cara, aquele carro está indo para essa direção, eu vou para outra, porque o meu destino é aquele lá. Mas daí como é que eu entendo isso? Porque eu entendo que lá é onde eu preciso chegar. Onde é que o ser humano precisa chegar? Ele precisa chegar na eternidade. Aí tu tem que entender que você é um ser criado por Deus para a eternidade. Então, a eternidade só existem 2 destinos, não existe um terceiro, um quarto, um quinto, só tem 2 destinos, é céu ou inferno. E aí você para pensar assim, cara, então eu vou para onde? Vou para o inferno? Sigo indo na minha rota. Agora eu quero para o céu, bom, eu preciso mudar de rota, preciso me converter ou converter a minha rota. Para onde que eu vou? Vou para a direção, para o caminho que conduz ao céu. Aí eu preciso entender que eu sou um ser criado para a eternidade, por um Deus que é soberano sobre todas as coisas e que estabeleceu um destino para aqueles que creem, para os que não creem. Então eu preciso entender quem eu sou, que eu sou finito aqui nessa terra, mas a minha alma é eterna. E eu vou para um destino, queira ou não queira. E aí eu preciso tomar uma decisão. E aí eu preciso me converter. Então, só que se eu simplesmente vou para o lado da adesão, eu começo a caminhar com esse povo aqui. Afinal de contas, eles são todos corretos, são pessoas boas, moralmente corretas, éticas, não mentem, tratam bem os meus filhos, me dão um espaço para eu sentar confortável. Quando eu estou triste, Jesus está lá, né? Quando eu estou mal, Jesus está lá para me levantar, né? Então, afinal de contas, eu preciso um Salvador, não para minha alma, eu preciso de um Salvador para me alegrar para este ambiente aqui, para trazer a prosperidade para minha casa, para poder me dar uma promoção no meu trabalho, para poder me dar um filho que eu quero tanto, ou para mudar o meu apartamento, meu carro, enfim, tantas coisas para essa realidade aqui. Aí eu preciso desse Jesus para esse momento. Eu preciso desse Jesus para dar um jeito no meu casamento, para dar um jeito no meu relacionamento com o meu filho, mas para esse, eu não vejo a eternidade, eu vejo essa realidade. Só que Jesus não veio só para consertar isso aqui. Ele veio para redimir o pecador, para dar a oportunidade de salvação para o cara ir para o céu, para a eternidade com Deus. Então, cara, não tem como. Aí tu acha que numa igreja dessa imperativa, que é bombando, e som, bombar, e pai, deu, e festa. Tu acha que a pessoa aderiu a esse movimento por realmente entender que é um pecador e que está indo para o inferno e precisa do Senhor? E precisa desesperadamente por um Salvador, porque está indo para o inferno? Ou porque alguém que encontrou um grupo onde foi aceito, foi ouvido, foi abraçado, as suas feridas botaram um band-aidzinho em cima, passaram uma pomada e está tudo bem, mas na verdade não trataram o pecado, porque pecado não é mais pecado, é problema, como tu lembrou. Sim. E aí não gera conversão, e daí é um monte de gente doente, né? Andando junto, fazendo de conta que tá bem, mas que tá debaixo de uma droga, né? De uma adrenalina, de um negócio ali que simpatizam, que né? Simpatizam com o lugar, simpatizam com as pessoas, mas não entendem de fato o objetivo daquilo que está sendo ensinado, até porque talvez nesse caminho, né, Felipe, volta a questão do púlpito fraco, né? Isso. Aí estão aderindo àquele movimento, né, dentro daquela comunidade, mas não é pelo púlpito, é por tudo aquilo que está sendo oferecido. Eu acho que é importante abrir um parênteses. Não tem nenhum problema a igreja ter uma estrutura convidativa. Até não sou um radical nesse sentido que a igreja tem que ser um templo, sei lá, de 1600, né, com seus gárgulas lá, com seu estilo gótico. Não estou dizendo isso, né? Ela pode ter uma estrutura, mas o fim, para mim, cristão, estar lá não deve ser a estrutura da igreja, né? Mas a conversão em Cristo Jesus. Refletir a Cristo, não? Exatamente. Mas aí eu acho que nessa questão entra a questão da beleza, que o Leon falou aqui também no último episódio, dos símbolos.
Sim, também. Né? Hoje as igrejas são as caixas de fósforo. Uhum. Concordei plenamente. Ali no interior do estado, eu vou falar aqui, a igreja do meu pai lá, tava lá um abençoado lá, que tapou todas as paredes, as janelas, tudo, tá fazendo um túmulo. Aí, graças a Deus, veio um outro pastor lá, até eu ajudei a abrir uma janela lá. Cara, tá linda a igreja. Tá linda a igreja e tá cheia a igreja. Tu olha, cara, e a mídia funciona, a coisa mais linda do mundo. Eu elogio, falo aqui abertamente, pai, parabéns, cara, tá demais isso aí. Mas não é aquela coisa pra rede social. Tu vê, cara, as pessoas alegres servindo, adorando, levando seus filhos, pessoas se reconciliando, sabe? E aí por quê? Daí inventou a roda? Não, cara. Só abriu as janelas que alguém fechou, deixou a luz entrar, não tem nada de parede preta lá dentro, tá tudo bonitinho. E a igreja bombando, cara, uma banda, os caras tocam pra caramba lá, meu, piano, bateria, baixo, mídia funcionando, grupo de jovens, departamento de adolescente, depois nós vamos chegar nisso, departamento de oração, tem de tudo lá, cara, o pessoal voando, cara, e declarando, Jacuí é pra Cristo e deu, e é isso, cara, mas apontando pra Cristo. Tu entende? E aí, assim, ó, e aí, a beleza, cara, a beleza não está nos eventos que criamos, né? A beleza está na pessoa de Cristo dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, né? E aí refletida naquilo que as pessoas celebram, que é Cristo, que apontam para Cristo. Né? Eu acho que tu colocou bem, né? O problema não é o evento em si, né? Mas o que o evento está apontando, né? Eu estou criando o evento para juntar gente, eu estou criando o evento de fato para ter salvação de almas, para a palavra ser pregada, ter salvação de almas. Eu gosto muito de escutar os antigos, né? Eu já falei aqui algumas vezes, né? Que eu escutei já alguns pastores antigos, alguns já falecidos. E cara, eles falavam o seguinte, que antigamente tu ia na igreja, tu tinha o teu lugar, né? Na nave da igreja, não é no púlpito. Na nave da igreja, tu tinha como membro o teu lugar. Se tu faltasse, alguém ia ver aquele banco vazio e ia saber, ó, o Bernardo faltou, tá? Se fazia uma semana de ensino bíblico para toda a igreja, e toda a igreja ia, né, todo o povo ia na igreja para ter aquela uma semana de ensino bíblico, ou seja, sentar para ouvir alguém falar, né? E as igrejas eram cheias, e as igrejas cresceram nesta toada de ensino. E hoje, eu sempre digo assim, se faz um evento no final de semana, e aí qual é o teu primeiro pensamento? A igreja está lotada, cheia, pessoas vão à frente. Na semana seguinte, onde tu tem ensino pastoral, local, a igreja está vazia. Por quê? Porque o evento, por mais que tenha sido badalado, não surtiu o efeito que deveria surtir, que é de fato salvação de almas. Né? Se almas fossem salvas, o culto de ensino estaria cheio. Né? Ou se aqueles que já são crentes se convertessem de fato, o culto de ensino estaria cheio. Então, a conversão versus adesão, ela passa obrigatoriamente pela capacitação do púlpito. Exato. E o grande mal do nosso tempo, né, em relação à questão da adesão, é uma falsa ideia, né, de que o crescimento do evangélico no Brasil está às mil maravilhas, né? Só que na verdade o que cresce é a adesão, né? Então não há uma mudança na sociedade, não há uma influência dos cristãos nos meios em que nós vivemos, né? Começar pela família, né? Escola, política, não há um alcance na sociedade, né? Não, o evangelho que se vive, né? O cristianismo que se vive, ou a palavra correta seria a religiosidade que se vive, ela é uma religiosidade falsa, né? Porque ela não traz mudança, ela não traz transformação. É aquela situação lá de Apocalipse, né? É um bando de morno, né? Exatamente. Cara, é isso aí. Esse negócio, quando me vem com essas ideias, que nós somos já não sei quantos milhões de evangélicos no Brasil, cara, eu chego a me dar umas urticárias, cara. Eu fazia horas que não falava isso. Mas, porque, cara, não reflete, velho. Não reflete a verdade. Não. Sabe? Porque se realmente são cristãos, tem que ter mudança de comportamento na cultura. A cultura tem que estar sendo influenciada, né? As instituições precisam estar sendo influenciadas, seja a escola, seja a faculdade, seja
as empresas têm que ser influenciadas, o governo precisa ser influenciado por isso. E, cara, o que nós mais vemos no nosso país, infelizmente, é uma ascensão da corrupção, cara, ascensão da imoralidade, enfim, de tanta coisa Corrupção. horrível, cara. Corrupção, roubo, mentira, hipocrisia. Cara, é assim, ó, tu nota nas instituições, cara, aonde tu tá inserido, e eu falo, não tô falando de outros, tô falando do que eu vejo. As pessoas à minha volta, é um culto à hipocrisia, um culto à incompetência, um culto à terceirização das responsabilidades. Não é minha culpa, passa para o outro. Isso não é minha responsabilidade. Isso não está aqui, não está claro no contrato, então não vou fazer. Isso não é isso. Cara, assume a responsabilidade, cara. Errou, cara, errei, me perdoa, vamos corrigir, vamos melhorar, vamos andar junto, vamos crescer junto, me perdoa, vamos lá, cara, não vou mais cometer isso. Cara, assume a responsabilidade. Cara, eu falo isso em casa todo dia com as crianças. Dias atrás chamei as meninas, a mãe mandou vocês, faz 2 dias que a mãe deu a ordem para vocês guardar a roupinha aqui, vocês não guardaram. Cara, eu vou pegar essas roupas amanhã, se eu chegar em casa, vou botar num saco e vou doar essas roupas. Certamente vocês não querem mais. Qual é a dificuldade de pegar essas roupinhas e guardar no guarda-roupa? É responsabilidade de vocês fazer isso. Mas eu estou fazendo nada na minha casa lá, estou ensinando para eles, porque eu não quero que eles cometam os erros que eu cometi. E eventualmente ainda cometo, mas, cara, já faz um bom tempo que eu parei de dar desculpa e assumo as responsabilidades. Tenho buscado fazer isso. Alguém um dia disse, eu gostei muito daquela frase, ele disse, a pessoa que é boa de dar desculpas, ela não é boa de mais nada. Não serve para mais nada. Ela é excelente em dar desculpa. Pode ter certeza que não serve para mais nada. Cara, por que tu fez isso? Porque o fulano, porque não sei o quê. Já tô viajando. Fazia horas que eu não destoava tanto do assunto. Bernardo. Erro não se justifica, se assume e se resolve. Exato, é isso aí, cara. E perdão, e pecado se confessa e deixa. Só que tu tocou aí na questão da quantidade de cristão no Brasil, né? Eu vejo também assim, no Brasil a gente quer resolver as coisas terceirizando, né? Então eu terceirizo os meus filhos para os líderes, né? O líder de jovens, líder de adolescente, líder de criança, coisa e tal. Eu terceirizo os problemas do país para os políticos cristãos, né? Eu, como cristão, eu terceirizo as soluções para o político cristão e não tem nenhum problema em ser político cristão. Só que eu, como cristão no país, eu preciso ocupar o meu espaço, e aí a filosofia vai chamar isso aí de teonomia, né? O que é a teonomia? É pegar a lei moral bíblica e aplicar na sociedade. Então, eu não preciso aprender sobre ética e moral com os gregos, através da filosofia grega. Eu vou aprender ética e moral na palavra de Deus e vou aplicar isso na minha vida e na sociedade. Então, quando tu tem um país que de fato é cristianizado, vamos falar assim, é uma palavra que eu não gosto muito, né? Que lembra islamização e coisa e tal, mas vamos usar esse termo, né? É um país que de fato é tão cristianizado como o Brasil, era para termos uma lei, uma moral mais estruturada e mais aplicada na sociedade, o que de fato é. Mas não, o Brasil é conhecido por brasileiro, né? Por passar a perna, por ser o malandro, por ser o cara que se dá bem. O Walt Disney, né, criou o Zé Carioca. É o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, entendeu? Vai falar pro muçulmano. Vai falar do Maomé pro muçulmano pra ver se tu não toma, no mínimo, um tapa no pé do vidro. Acho que é pouco ainda. Não, eu larguei por baixo. Entendeu? Aí o cara fala de Jesus na tua frente, tu... pois é, não sei o que tem que ver, depende do ponto de vista. Cara, não é por aí, que nem agora o Natal. Passou o Natal, o João falou, só existe por causa de Cristo. Uhum. Pode. Aí vem os teólogos, os doutores de teologia. Não, mas veja bem, não foi no dia 25 que nasceu. Não foi em dezembro que nasceu. Cara, sério que nós vamos discutir? Nós não tava lá, cara. É óbvio que ninguém sabe o dia exato que ele nasceu. Sim. A gente sabe que ele nasceu, cara. E aí decidimos de que vamos
comemorar no dia 25. E por que tem feriado dia 25? Porque ele nasceu. Não é por causa do Papai Noel, não é por causa do Jingle Bell, não é, cara. É por causa de Cristo. É uma data em que a fraternidade, as famílias se perdoam ao redor da mesa, se unem ao redor da mesa, porque tem que celebrar o amor. O amor, a palavra de Deus diz, Deus é amor. Vai celebrar o amor? Celebre Deus. Qual é a maior expressão do amor de Deus? O filho dele cravado na cruz. Páscoa. Mas nasceu como um homem. E o Natal só existe por causa dele. É interessante. Aí, cara, e aí os clientes... não, vamos comprar um presentinho. E Papai Noel, e Pinheirinho. Cara, bota lá o Pinheirinho, tapa de bolinha, bota os purpurinos, o negócio na volta e bota o Papai Noel de joelho na frente do presépio. Que nem o Leão falou. Cara, eu adorei aquilo lá. Interessante a gente falou até com o Leão, né, que quando a igreja não usa os símbolos cristãos como tem que usar, a sociedade acaba abandonando também, né? Até algum tempo atrás ainda. Cadê a cruz bonita aquela? Que não trouxe hoje, né? Eu vou comprar uma daquela pra mim, cara. Eu vou correndo trabalho. Até pouco tempo atrás aí, os americanos não davam mais Feliz Natal, né? Eram boas festas, né? Ou seja, sim, chegou aqui isso aí. Exatamente. Também. Então, por quê, cara? Por que isso acontece? Porque a gente abandona. A gente abandona os símbolos cristãos, a gente abandona a prática cristã de fato. A gente abraça a cultura do mundo e diz assim, não, isso aqui é maravilhoso, é o que eu quero. Eu quero ter presente, eu quero ter... eu ia falar brinquedo das crianças, né? Presente a toda hora, eu quero tirar foto feliz para o Instagram toda hora, ganhando alguma coisa, fazendo alguma coisa, e eu esqueço o alvo. A gente se apropria das coisas do mundo e abre mão daquilo que era de Cristo. Exatamente. E aí eu lembro do prato de lentilhas, né? Eu queria voltar ali só numa questão ainda que vocês comentaram, ainda dentro desse tema da adesão. O Alexandre falava sobre a terceirização, né? E o Bernardo falava sobre a falência das instituições, né? E aí quando você vê uma igreja que trabalha a adesão religiosa, ela tem essa figura também, pessoas que terceirizam a sua fé na pessoa de um líder espiritual. Hoje a gente tem escutado muito aí a questão da paternidade, e aí você vê um líder que se aproveita disso para gerar uma influência, um domínio, um poder, e aí aquele rebanho não é mais de Cristo, ele é propriedade daquela instituição, ele é propriedade daquele líder, né? É propriedade daquele líder que domina. Então, Cristo é colocado de lado, voltamos para a questão em nome de Cristo, né? Em nome de Jesus, em nome de Deus, mas não tendo ele como centro, né? Então, isso também acontece nos locais que trabalham justamente essa questão de adesão religiosa. É onde o poder, o domínio sobre as pessoas, né? Escalado de poder e tantas outras coisas, justamente por isso, né? Porque se tira Deus da equação, e as pessoas se sentem confortáveis. Minha vida tá na mão do meu pai espiritual, não tá nem mais nas mãos de Deus, né? Como a gente já escutou, né? Já tive o desprazer de escutar, eu tô na igreja do fulano lá, aonde ele for eu vou. Ai, Deus, onde é que tá, meu amigo? Exatamente. Isso aí é terrível. Aí nós vamos falando tudo isso, né? Tiramos Deus da equação, falamos de um monte de problema, do problema de justamente tirar Deus da equação, como o Mocelin falou muito bem também naquela vez. E aí a gente volta os olhos para o episódio que eu não pude estar com vocês também, que lamentei pra caramba, que foi do pastor Moisés Brasil, né? Cristologia de Lucas ali, em que a gente falou sobre... Acho que ainda a revitalização ainda antes. Né? Ainda tu pulou, temos. Pulei. Eu achei que nós já estávamos falando. Mas também tá linkado. Tá linkado. Exato, porque daí a gente veio a falar sobre a revitalização. Aí sim foi com o Leão, né? Isso. A revitalização da igreja. Foi, olha aí, é tanta coisa. Aí a gente acha que faz pouco ainda. Mas a maioria das igrejas não está doente, ela está morrendo por idolatrar a si mesma. É uma das frases que foi muito falada também, mencionado. Enfim, o episódio também, naquela vez da revitalização, afirmava que a igreja entra em declínio quando a história, a tradição e o nome passam
a ser mais importantes que a glória de Deus. Cara, isso foi Isso é muito forte. isso muito forte, cara. Que é quase um caminho para se tornar uma seita, né? Exato, cara. E a gente vê ao longo da história algumas denominações que caíram nisso, né? Então cara, é complicado. Vai falar sobre reforma. Eu não sou, vamos dizer assim, o cara mais correto para falar sobre isso, mas, cara, Lutero, ele queria, em momento algum, ele vou saltar fora, cara. Eu queria uma igreja com o nome dele. Vou para a igreja do Polaco lá, que é mais legal. Que tem church, tem kids. Não, cara, ele se levantou, ele era um sacerdote, né? Exatamente. Era um sacerdote, cara. E aí, pela leitura da palavra, pela sei lá, inspiração do Espírito Santo, pela revelação da palavra, disse, cara, essas coisas a gente tem que mudar, mano. Não tá certo isso aqui, cara. Vou escrever. Ele nem foi pro Instagram publicar, né, cara? Senão ele ia ser cancelado. Ele foi lá e pregou o negócio na porta da igreja, cara. Mano, vamos falar sobre isso aqui. Dá tempo de corrigir. Vamos realinhar o rumo do negócio. Expulsaram o cara. Claro, Deus é o Deus da história. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Tudo acontece pela permissão dele, no tempo dele, não no nosso. Mas, cara, nunca foi assim. Vamos romper. Tive uma nova revelação. Cara, alguém se levantou a mão. Cara, tá certo mesmo isso aí que tu tá falando? Pô, tá certo vender negócio no céu lá, terreno. É isso mesmo que diz a palavra. Não, peraí, vamos ler de novo aqui, cara. Sim. Vamos traduzir para todo mundo ter acesso à palavra de Deus. Cara, lá na história da igreja, da história do povo, alguém se levantou, leu a lei, né? Durante 9 horas. 9 horas. De pé, o povo de pé ouvindo. 16 da manhã. Sabe? Para que a palavra de Deus foi dada para que todos tenham acesso a ela. E aí os caras se apropriaram, não. Por quê? Porque é um instrumento de controle. Usaram a palavra como instrumento de controle. E fizeram em nome de Deus, mas não para Deus. Aí alguém levantou a mão. Cara, não, só um pouquinho. Não é isso que a palavra está dizendo. E aí foi expulso, foi isso, foi. Bom, a igreja primitiva, né? Foi perseguida, foi esparramada, o evangelho foi... Cara, é doído, cara, mas a história mostra que é assim que tem sido feito, né? Então, longe, né? Alguém me disse uma vez, não existe um novo reformador. Não é esse o propósito. Não, mas alguém tá aqui, cara, levantando a mão. Ô, meu, vamos ver se é isso mesmo que a igreja, que Deus está pedindo de nós. E há uma dificuldade de se admitir o erro, né? A gente vê que é uma questão de orgulho, muitas vezes, né? Eu não esqueço, Bernardo, estive lá com vocês no dia que o pastor Paul, né? Marcos Paul teve, e foi muito engraçado contar um lado cômico, né? Ele fez ali a palestra com os homens todos, né? E no final disse, agora vocês vão se reunir em grupo de 3 a 4 homens, né? E um vai contar pro outro o seu problema, a sua luta, né? Talvez o seu pecado, e vamos orar um pelos outros. E foi muito engraçado, eu levei o Azaf junto comigo, então o nosso grupo era 4 pessoas, né? E aí ele deu a orientação tudo, a gente se juntou ali, e o companheiro que tava junto disse assim, pois é, irmãos, tá tudo bem, a gente não precisa contar nada, vamos orar. Há uma dificuldade, isso, cara. Exatamente, há uma dificuldade desde a base até todas as estruturas, né, de se abrir o coração e de entender, né, que nós não dependemos da aprovação humana, né, que da aprovação humana nós precisamos da aprovação de Deus. Né? Nós precisamos abrir o nosso coração e entender, olha, eu pequei, eu errei, eu falhei, isso aqui eu entendia dessa forma, mas agora à luz da palavra de Deus, né, como o Lutero fez, não é assim, vamos mudar, tem tempo de mudar. E aí nós vemos aí, eu às vezes fico pensando, né, grandes instituições, né, que é impossível que olhando para a palavra nos dias de hoje, por exemplo, adoração a santos, tantas outras coisas, é impossível não entender que está errado. Mas aquela questão, não, a tradição está acima, o poder está acima, o domínio está acima, e aí negam a Cristo.
negam a existência de Deus, como a palavra de Deus diz, né? Porque não querem abrir mão, né? É a instrução da palavra, né? Confessando os pecados uns aos outros. Mas daí, o que acontece? Cara, se tu ficar esperando os astros se alinharem, achar a pessoa correta, santa, pura e perfeita para chegar e compartilhar, não, esse não. Cara, Deus colocou ferro com ferro se afia. Cara, eu preciso do meu irmão, eu preciso de alguém com quem compartilhar as minhas mazelas, alguém para quem prestar contas. E esse alguém também prestar conta comigo e a gente vai orar junto, vai crescer junto. Porque quando não tiver mais a instituição, quando não tiver mais o púlpito, a fé ainda permanece. E essas instituições, elas precisam entender, e aí que está o problema. Quando uma instituição, ela toma o nome de igreja, ela não pode esquecer que ela está representando Cristo e ela tem que se portar como noiva de Cristo. Então, aí nós voltamos, em nome de. Estão fazendo em nome de, mas não para e nem por Deus, né? Então, esse é um aspecto importante. Uma igreja só vai ser revitalizada quando ela entender, olha, confirma aqueles que estão para morrer, né? Como diz lá em Apocalipse. Opa, isso aqui está errado, isso aqui precisa ser revitalizado, trazido à vida, restaurado, não é ressignificado, mas restaurado o significado correto, a interpretação correta da palavra de Deus. A Bíblia diz sobre não remover os marcos antigos, mas esse versículo por si só, quantas vezes foi usado em nome de tanta coisa que não é de Deus, que não foi Deus que estabeleceu, como costumes, como tradições que estão totalmente fora da palavra de Deus. Então, a igreja, para ela ser revitalizada, ela precisa ter o quê? A vida de Cristo. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. E isso está sendo perdido porque as pessoas estão entrando, batizam apenas para participar de um hall de membros, né, ter os benefícios da membresia, mas não ressuscitam como uma nova criatura em Cristo. Não estão sendo revitalizadas de fato. Cara, a revitalização da igreja ela se dá também pelo púlpito, eu acho. Sim, né? Pela palavra. Importantíssimo isso. Vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado. Mas se dá também dentro de casa, cara. A partir da casa. A partir da casa. De um sim. pai que se levanta, de uma mãe que se levanta dentro do seu lar. Não, aqui em casa nós vamos falar da palavra. Cara, e começa lá, mano. Começa lá e serve na tua igreja. Vai lá, serve, congrega e aponta o caminho, mostra. Ah, não é porque todo mundo tá pulando da ponte, que nem diz a mãe. Que tu vai pular também, cara. Não é todo mundo. Então vamos falar um pouco dos nossos apoiadores também, mano. Vamos abrir um parênteses aqui. Antes da gente seguir o tema aí, nós temos também, além da Life Option do Cabeça Musical, nós temos também a nossa querida garagem Reformat Store, né? Exatamente. Você vai entrar lá no Instagram deles, lá vai ter acesso às cara, milhares começando pela do Outcast. A do Outcast dá pra cara, falar. Olha, eu vim aqui no tema do Outcast verde. Ficou linda essa verde aqui, não leva mal, não é porque eu tô vestindo, mas ficou linda. Vai lá, compra. E lá também, lá na garagem, tem o cupom de desconto, hashtag Outcast10. Você vai ter o teu desconto lá também. Não deixa de abençoar alguém através de uma mensagem escrita nessa tua camiseta aí, e quantas portas podem se abrir a partir daquilo que você veste e demonstra também, além do teu testemunho, vista também aquilo que você acredita. E além da garagem, nós temos também a EvolveX Experience, com o Gunnar aí desde o início, né? Esses dias eu tava falando com ele, negão, tu tá com a gente desde o início, cara. Glória a Deus pela tua vida, sempre apoiando, antes com o Senspeg, agora com a EvolveX. Você vai ali, quiser dar uma melhorada na tua imagem, tanto da tua empresa, como você profissional liberal, cara, a gente precisa pensar nisso, cara. Nós temos que melhorar a forma como as pessoas nos veem. Às vezes a gente tem um bom produto, às vezes a gente tem um bom serviço, mas a gente não sabe vender. Vender no sentido de apresentar. Cara, eu sou assim, o meu serviço é assim, o meu produto é esse. E às vezes a gente peca nisso, né? Se esforça tanto fazendo, mas peca como apresenta isso para as pessoas, e isso é inteligência. E você precisa aí conversar com o Gunnar aí para dar uma melhorada de repente nessa tua imagem aí, e certamente alcançar voos maiores, abençoar a tua casa, abençoar a tua família e também a comunidade de fé onde tu serve, onde tu congrega,
a partir daquilo que nós prosperamos em casa e o quanto Deus nos faz prosperar, a gente pode abençoar e transbordar na vida de muitas outras pessoas. Não deixe de participar aí, vai lá para o Curo Gunnar aí, seja abençoado. Exatamente. Encerrando esse tema, a gente falou, o Leão falou também, né, a questão dos, a gente já falou aqui, do púlpito fraco, né? Então, para ter uma igreja revitalizada, uma igreja forte, a gente precisa ter um púlpito forte, né? A gente está batendo muito nisso aqui nessa noite, porque de fato foi tocado em todos esses episódios aí, de certa forma, se falou sobre essa questão de ter um púlpito fraco para ter uma igreja preparada, uma igreja forte, uma igreja viva, né, e eficaz. Ele também falou, e nós já citamos isso aqui, né, o crescimento numérico de uma igreja pode se transformar em idolatria. Eu percebo o seguinte, e é correto a gente querer evangelizar, é uma ordem, né, a gente levar o evangelho, mas a que preço a gente está levando esse evangelho, né? Ou será que estamos levando o evangelho ou simplesmente buscando um crescimento numérico através de adesões, como já falamos aqui? E aí entra uma questão também, que até fazer um trocadilho, né? A frase diz assim: o crescimento numérico virou idolatria, está enchendo as igrejas de falsos convertidos. Na verdade, é de falsos convertidos e de verdadeiros convencidos. Né? Porque, na verdade, aí entra uma coisa que a gente falou em alguns episódios aqui, Bernardo. A questão da glória humana. O pastor Christian frisou muito sobre isso também, né? Onde você tem glória humana, tem espaço para todas as confusões que acontecem dentro da igreja, né? E aí quando você vê uma pessoa convencida, ela está convencida de que ela é um bom religioso, de que ela é piedosa, de que ela é importante, né? Que você é o ponto fraco de Deus, e aquele monte de heresia que a gente tem escutado aí. E aí as pessoas, elas se tornam, dentro desse mundo da adesão e de que precisa ser daquilo que precisa ser corrigido e revitalizado dentro da igreja, esse entendimento de que nós, o que Paulo dizia, né? Que ele era o maior dos pecadores, o menor dos servos e o maior dos pecadores. E hoje a realidade que nós vemos dentro de muitas igrejas é as pessoas querendo ser, eu sou o maior dos servos que tem aqui, eu tenho esse título, eu tenho isso. Às vezes a gente vê algumas apresentações, né? Que, por amor de Deus, né? Virou meme na internet há um tempo atrás aí, uma apresentação dessa. Mas o que dizia João Batista? Convém que ele cresça e eu diminua. Esse entendimento, como Paulo disse, dos quais eu sou o maior dos pecadores. Eu necessito da graça de Deus. A igreja ela só vai ser revitalizada quando cada um dos cristãos tiverem esse entendimento. Eu preciso de Cristo. Eu sou pecador, eu preciso dele. A glória é para ele, tudo é para ele, mas enquanto nós formos convencidos de que nós somos alguma coisa... Me fez lembrar essa questão do púlpito forte, né? Me fez lembrar uma aplicação prática dessa questão que eu mencionei até num dos primeiros episódios, acho que foi. Antigamente nós tivemos uma casa lá que meu pai construiu para nós, e ele construiu estrategicamente no centro da casa, uma lareira. A boca, vocês vão lembrar disso, a boca da lareira era para dentro da sala, mas a parede externa do fundo da parede, ela era o corredor que dava para os quartos, para os 3 quartos ali que nós tínhamos, a sala. Então, e aquela lareira, quando ele acendia, ela aquecia naturalmente o ambiente da sala todo ali que tinha, e a partir tinha revestimento interno, tudo, mas ainda assim a parede aquecia, e ela aquecia todo o corredor e consequentemente os quartos. E eu vejo isso como tem 2 aplicações que eu uso isso, tanto para a igreja, no sentido de que o púlpito na igreja ainda continua sendo o centro, né? O púlpito ali é a parte central da igreja, tem a nave do templo, onde os irmãos sentam, ainda tem isso, né? Principalmente onde eu congrego, tem o púlpito, mas o púlpito é o centro, né? Dali é que emana a palavra, ali que dá, não adianta, é ali que dá a direção, a ordem. Se ali está bagunçado, o resto tudo desanda. Mas se ali está queimando, se ali está aquecendo, todo o ambiente é aquecido. E essa lareira do Pai sempre me remete a isso, cara. E aí também outra alusão que eu faço é se eu quero que todo o ambiente à minha volta esteja aquecido, precisa estar queimando aqui dentro. Né? Então, o que aquece o ambiente onde eu estou é o que queima dentro do meu coração.
Se dentro do coração do pai queima o evangelho, queima o amor por Cristo, toda a família é aquecida por este calor, né? Se dentro da igreja o pastor está queimando no púlpito, ou o irmão que está ministrando a palavra está queimando no sentido de fervor, de amor, de entregar-se todo, completo e pleno ali, entendendo que se o cara sair dali e morrer, está cumprida a minha missão, sabe? Se tu tá ali naquele momento entregando, aquecendo, todo o ambiente vai ser aquecido. Esse é o púlpito forte, é o púlpito que queima por amor a Cristo, é o púlpito que queima por amor às almas, à igreja, à noiva de Cristo. Então é isso, Sim, trazendo essa figura aí essa aplicação prática, né, da questão do púlpito forte. E aí eu acho que a gente pode avançar, não sei se vocês concordam, mas para então da Cristologia de Lucas, né, que a gente teve com o pastor Moisés Brasil, foi uma bênção. Esse é um que se eu depois vou comentar ali embaixo, que esse aí tem que trazer de novo, mas daí eu quero participar junto. Fiquei só na vontade aquela vez lá, mas foi bênção, foi muito especial também a presença do pastor Moisés aqui conosco, né, à mesa. Sim. E aí vocês podem discorrer aí, pessoal, eu vou compartilhando alguma coisa também acerca desse tema aí. Não foi um episódio assim muito sensível, né, vamos colocar assim, porque ele trouxe uma visão sobre o Evangelho de Lucas que normalmente a gente não se apega aos detalhes, né? Mas que, de certa forma, que a gente vem falando aqui, né? Que as pessoas elas reduzem Cristo a uma sensação, reduzem Cristo a um momento, reduzem Cristo a uma atividade, mas Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. E o Evangelho de Lucas ele vem salientar isso, né? O quão importante ele é para nós, que houve conflitos, que houve lutas, que houve dificuldades, mas que ele venceu tudo, né? Em nome do Pai, para fazer a vontade do Pai. Então, pastor Moisés deixou isso bem claro, né? Que a gente não pode romantizar ou achar que muitas vezes Jesus é uma lenda, é um mito, né? Não, mas ele é o verbo, né, que se fez carne, habitou no nosso meio. Está lá em João, né? Não está em Lucas, mas que ele não é simplesmente o presépio, como a gente anotou aqui, né? Na noite no nosso Natal, mas ele é aquele que nos dá a paz, né? Ele é o príncipe da paz. Então, nesse sentido, foi muito importante, depois da gente falar tanto sobre cosmovisão, bater nessa tecla da Cristologia de Lucas para entender o quão importante Cristo é para nós na nossa vida. Perfeito, Alexandre. Tu citou o verbo se fez carne e o pastor Brasil trouxe justamente esse enfoque, né, no Cristo que se fez homem. E quando nós nos damos conta de que aquele que é todo poderoso, né, se despiu, né, abriu mão, tomou a forma de servo, veio em carne com o propósito de nos salvar, né? Trilhou aqui nessa terra como homem. Faz muito mais sentido a frase de que Jesus, quando ele diz: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua própria vida, né? E o Evangelho de Lucas nos ressalta isso, reforça com dados históricos, né? Lucas ele era um estudioso, escreve o Evangelho, assim como depois o livro de Atos, destinado a Teófilo, para trazer um relatório, um registro histórico, né? Situando no tempo, na história, citando ali quem eram os governantes, situando no tempo. Lucas também, pela sua questão de conhecimento médico, ele traz uma riqueza em relação ao sofrimento humano e como Cristo age como médico dos médicos, curando, libertando, transformando, e nos traz uma lição muito importante, que é o amor de Deus. Deus não ser contido em um corpo humano, né, mas tomar a forma de homem para manifestar o amor de Deus, para cumprir o plano de Deus. Né? Nós vemos o homem caindo lá no Éden, mas Deus, desde lá, prometendo que haveria uma salvação, que haveria
um livramento para o homem, e isso se cumpre em Jesus. As profecias vêm ali durante todo o período do Antigo Testamento. O livro de Isaías fala muito sobre o sofrimento do servo, e aí nós vemos isso se cumprindo em Cristo, e de forma tão linda demonstrado em Lucas, esse Cristo que toma a forma humana para nos salvar, dando a sua vida em favor de nós, morrendo por nós. E ele retrata, como eu disse, esse Cristo histórico, mas ele apresenta o Cristo depois ressurreto. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Cristo ressuscita, então, ao terceiro dia, em um corpo físico, não era um espírito, não era um espectro, mas tem ali, porque para a morte ser vencida, precisa de um corpo físico. Exatamente. E aí Jesus vem, a morte da morte de Cristo. Né? Exato. E tu estava comentando aí, eu estava lendo, que Lucas apresenta a salvação universal, né? Jesus alcança marginalizados, mulheres, estrangeiros, né? Os pecadores, confronta os ricos, os líderes religiosos, né? Que Jesus não ficava escolhendo uma classe, né? Mas ele tinha que levar a palavra a todos. Importante salientar também, Lucas é o maior escritor, né, do Novo Testamento. A gente sempre pensa de cara que Paulo, né? Não, sim. Paulo escreveu uma quantidade maior de cartas, né? Livros, mas Lucas é o maior escritor, né? Apesar de palavras, né? Em volume, né? Ele que escreve, então. Salienta que sem a cruz não há Messias, né? Isso aí também é algo que Lucas salienta. Exatamente na questão de confrontar a negação do Evangelho, né? De confrontar a negação das boas novas, que de certa forma também é um cuidado que João tem, mas João tem o cuidado de mostrar que de fato o verbo se fez carne, né? E habitou no nosso meio. Ou seja, aquele verbo que estava no início com Deus e que tudo foi feito através dele, sem ele nada do que foi feito se fez, ele se fez carne e habitou no nosso meio, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Lucas vai mostrar que, como tu disse, né, o Deus que se fez homem, né, e sem ele não haveria cruz, e sem a cruz não haveria salvação. Né? Então veja que cada evangelho, né, cada livro, cada carta, ela tem um detalhe importante para a nossa vida, né? E que não são palavras repetidas ou palavras copiadas, né? Mas é a palavra de Deus muito bem exposta para um povo, para uma época, para um momento, e que alcança os nossos corações até hoje. É muito interessante essa frase que tu mencionou ali, voltando um pouquinho, que ele fala, né, sobre o Lucas, ele prega, ele apresenta a salvação universal, né, alcançando o homem, a mulher, o pobre, o estrangeiro, o pecador, e confrontando o rico, né, confrontando os líderes religiosos. Mas a gente precisa perceber que também não é no sentido de confronto pelo confronto, é o confronto buscando a redenção daquele também, do rico, do religioso, né? Então eu acho muito interessante, cara. Esses dias eu estava conversando com um amigo também, e ele dizendo, ele tem uma dificuldade com relação ao congregar, né? Ele diz, cara, eu não preciso congregar. Eu não preciso congregar, Jesus eu sou a igreja, eu cuido da minha família, eu amo minha família, e, cara, eu não preciso da igreja, não preciso da igreja, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, por que isso, né? Eu disse, cara, vamos tomar um chimarrão, vamos tomar um café, vamos conversar a respeito, vamos entender isso aí, né? Junto, a palavra de Deus tem resposta para tudo, ela vai nos clarear, vai nos trazer o entendimento. Eu fiquei pensando e lembrando da figura de Jesus também, cara, quando ele chega no templo, né, ele pregava em todo que era lugar, né, para justamente alcançar o pobre, alcançar a mulher samaritana, adúltera, pecadora, né, o cego, o leproso, a criança que se chegou nele, né, e os caras queriam, não sai, não, deixa aqui, delas é o reino do céu, né, o jovem rico que chegou para ele, disse, Senhor, o que eu faço, né, faço tudo que é bom, não, vem tudo que tu tem. Deus não simplesmente ignora eles. Cara, tu é rico, velho. É mais fácil um camelo entrar pela agulha do que o rico entrar no céu e tal. Não, ele dá um norte. Cara, tu quer realmente? Faz isso. Né? Tá aqui a solução. Aí cabe o cara escolher.
o cara escolheu recuar. Né? Quer dizer, não amava tanto assim. Mas o Senhor, ele vem em busca. Mas ele também estava na sinagoga. Ele estava no templo. Quando os caras estavam lá vendendo as coisas lá, fazendo iahahá dentro do templo lá, ele chega, cara, vocês estão na casa do meu pai, cara. Saiam daqui, né? Então, essa romantização de Jesus, né? Da romana lá, né? Do cara de cabelo louro, olho azul, né? Com manto branco, e aquele vermelhão atravessado, embora o vermelho e branco é tão bonito, né? Mas então, não, eu tô falando sério, cara. Tu que tá pensando bobagem. Mas assim, ó, mas olha que como é interessante isso, cara. Eu achei demais essa expressão aqui, porque realmente, cara, muitas vezes a gente trata a figura de Jesus como, cara, foi só um personagem, uma personagem da história. E nós mesmos muitas vezes temos que pensar e relembrar e voltar a ler o Evangelho de Lucas, entender, cara, ele foi real, cara, e dar a vida pelos seus amigos. Eu gosto muito de interpretar esse texto, não unicamente assim, vislumbrando o final em que ele está pregado na cruz, mas eu gosto muito de interpretar esse texto a partir da ótica de que ele deu a vida, ele se deu durante toda a sua vida. Né, no relacionamento diário com seus amigos, no relacionamento com a sua mãe, com o seu pai na infância, na adolescência, aprendendo o ofício com o pai, servindo as pessoas, relatos que a palavra de Deus não necessariamente tem expresso ali, explícito, né? Mas que a gente subentende que ele foi uma criança saudável, uma criança educada, uma criança amorosa, um adolescente, um jovem que serviu, que adquiriu conhecimento técnico e prático de uma profissão, foi um profissional, até que o Espírito vem sobre ele, e aí ali ele inicia o ministério dele, né, daquele tempo com os discípulos e tal. Então, toda essa vida que Jesus doou por amor aos seus amigos. Interessante, tu estava falando, eu estava pensando, né, lendo aqui também. É incrível como esses episódios, apesar da gente organizou, né, planejou, mas a gente nunca sabe o que vai ser falado, né, exatamente. E veja que o pastor Moisés colocou que a cruz é o centro, né, do evangelho, a cruz é o centro do que Jesus veio fazer. E a gente estava falando aqui de revitalizar a igreja, de igrejas imperativas, e talvez, né, muitas dessas igrejas estão perdendo este alvo, né, de olhar para a cruz, de entender a cruz, de pregar a cruz de Cristo. Aí a gente volta na questão do púlpito forte, né? Pregar a palavra de Deus verdadeiramente. A gente não precisa de firula, a gente não precisa inventar a roda, basta ler o livrinho da capa preta. A Valéria não gosta muito quando eu falo isso, mas pega meio mal, assim, né? Não, mas é a Bíblia, né? É o livro de mão. Que tem várias cores agora as capas. Né? Mas é isso aí, gente. A gente tem que ler a Bíblia. Ler a Bíblia, né? Eu lembro quando não era convertido, eu tinha lá minha Bíblia de cabeceira e, eventualmente, eu lia. Mas aquela palavra, dificilmente ela tinha alguma força em mim, assim. Eventualmente lia alguma coisinha que eu entendia melhor e aí me sentia bem, né? Mas a partir do momento que a gente se converte, a gente entende que essa palavra dá vida, e se ela dá vida, ela transmite essa vida, né? Talvez transmitir não é a palavra certa, mas ela nos dá vida, ela nos mostra quem é o autor da vida. A gente deve amar ler essa palavra, falar dessa palavra, e ela deve ser o alvo sempre dos púlpitos, né? A pregação da palavra para que se aponte para a cruz de Cristo. E é interessante que o Evangelho de Lucas ele traz esse relato do Cristo humano, né? Mas como é importante também nós olharmos a Escritura à luz da própria Bíblia, né? A gente vê tanta gente hoje. Essa semana ainda vi alguém dizendo que Cristo era um defensor dos direitos humanos, né? Então, o comunismo se adona dos valores, sequestra os valores, né, do Evangelho,
o conservadorismo toma emprestado, mas na verdade Cristo ele vem restaurar as vidas. E o que ele diz, qual é o confronto, seja com o rico, com o jovem rico, com a mulher pecadora, era justamente no caso do jovem rico, seu amor ao dinheiro. O Jesus veio confrontar o pecado e salvar o homem da condenação do pecado. Se torna homem para que os homens olhem para ele, né, e vejam a partir dele uma salvação e sendo ele o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Não sei se vocês têm observado, mas há também uma onda aí nas redes sociais também, uma mariolatria novamente muito exacerbada, né? Colocando novamente Maria como uma intercessora entre os homens e Cristo, e aí sim, Cristo entre os Deus e Maria. E não, Jesus veio como homem para ser o único mediador entre Deus e os homens. Toma essa forma humana, vive sobre a terra, dá a sua vida, né? Ali com os discípulos, preparando, edificando, preparando uma igreja que hoje somos nós, a partir do seu sacrifício ali na cruz, para proclamarmos esse evangelho que é para todos, que é universal, mas que veio com esse objetivo. A cruz é a salvação do homem e a libertação do pecado. Exatamente. Nos traz segurança e destino a cruz lá em cima, lá no centro. Exatamente. E eu acho que a gente fecha, né, esse tema. E aí vamos para aquele que deu mais polêmica. Aquele que deu problema. Aquele ali, meus amigos e minhas amigas. Engraçado que não é o mais acessado, né? Ele tá ali, acho que... Aquele ali largaram só os sniper. Mas foi um episódio que a gente deixou claro desde o início, né, que a gente estava se baseando num tema americano, numa cultura americana, em problemas americanos, e a gente contextualizou, né? Ainda se fosse o Trump que tivesse vindo aqui incomodar, mas não foi, né? Isso não estava nem pintado de laranja. É que a gente não falou em inglês, a gente não traduziu ainda, né? Mas então, chegamos ao fatídico episódio da departamentalização, edificando ou destruindo a igreja. Meu Deus. Gente de Deus, que coisa séria, né? E tinha ficado muito claro que não era nenhum ataque, né? Mas era justamente uma reflexão, na verdade, né? Sobre. E aí volta lá numa das análises que nós já fizemos ontem. Qual a verdadeira motivação do nosso culto, né? Será que nós aderimos? Será que nós estamos sendo levados pelo fluxo? Para quem nós estamos fazendo? Exato. Né? Eu acho que a questão, a gente já tratou aqui um pouco hoje, o problema não é a atividade em si, não é o departamento em si, né? Mas qual é o objetivo que esse departamento, essa atividade está gerando? Será que eu estou entregando o meu filho jovem para um departamento de jovem para que aquele departamento vá salvar a alma dele, através das atividades ali geradas? E a gente falou ali no episódio algumas estatísticas, né, lá dos americanos, atividades que fizeram, que não geraram nenhum fruto. E vamos colocar assim, talvez talvez não seja nenhuma questão de gerar fruto na questão de salvação, mas vamos começar até pelo entendimento, né? Acho que a salvação é a consequência do entendimento. Quando tu tem um jovem, quando tem uma criança que não entende aquelas coisas básicas, né? O Éden, Noé, dilúvio, arca, pessoas que viviam 1000 anos, por que pararam de viver 1000 anos? Quando tu tem um jovem que não acredita nisso aí, já durante jovem, mas também depois como adulto, é porque alguma coisa falhou. Então a gente precisa ser maduro para entender que alguma coisa está errada. Não significa que tem que botar uma bomba e implodir tudo. Dizer, nada presta. Não. Com pessoas maduras a gente vai parar para analisar, né? Olha, o que está acontecendo aqui? O que a gente está ensinando? Será que os pais estão fazendo o papel deles? Estão terceirizando? Será que aquele departamento ele não está passando uma fronteira ali que a partir dali teria que ser os pais ensinar e o departamento está tomando conta, né? Será que os pais eles não estão se achando sobrecarregados, não estão sendo ocupados demais com outras coisas e estão jogando tudo no colo da igreja? Então veja, tem uma série de coisas que precisam ser analisadas
para se chegar a um consenso, para se chegar a um veredito sobre se um departamento é útil ou não é útil. Isso remete tudo ao fato, daí não é um achismo nem nada, é um fato. Estatisticamente, 80% dos jovens, a cada 10 jovens, 10 jovens que vão para a faculdade, 8 se desviam. Né? Isso é estatística, não? Tu quer brigar, briga com os números, não briga comigo. Né? Então, estatisticamente, de cada 10, 8 se desviam. Então, por quê? Aí tu começa a ver, e o George Barna fala sobre isso, o saudoso Woodbauschen fala essa questão também. Cara, não é que eles deixaram de ser cristãos, a verdade é que nunca foram cristãos. Aí se tu vai analisar o gênese do negócio, o cara, ele é um jovem ou uma jovem que é criada numa família que congrega numa comunidade de fé, numa igreja, onde tem os departamentos, né? E aí, o que acontece? Não necessariamente o departamento desviou o filho ou a filha. A questão é que o pai descarrega dentro desse departamento um filho e uma filha totalmente despreparado, que passa a semana inteira ouvindo bobagem de tudo que é filósofo e doutor de internet e professor progressista na escola, e aí não faz o discipulado em casa e larga na igreja para aquele jovem, aquela criança, se acostumar com aquele grupo de iguais, né? Tolos ensinando tolos, como o Mocelin falou aqui aquela vez. Então, a criança se cria naquele ambiente, né? O George Barna fala também lá de alguns jovens que na adolescência já são pelos pais, a realidade é americana, instruídos e ensinados e incentivados a participar de esportes, times, né, dos diversos desportos que existem lá, e eles começam a participar de campeonatos desde cedo. Daí no domingo do Senhor, que é o momento de estar na igreja, não, ele não pode ir hoje porque ele vai pro campeonato. E aí também olha quantos fatores se desenrolam, e não necessariamente o departamento é o problema. O problema é que tu descarrega no departamento a confiança de que o departamento vai salvar teu filho, e aí quando não dá certo, cara, a culpa é da igreja. Não, cara. Aí, tempos atrás, foi ano passado ou no outro, que o André Valadão gravou um vídeo dizendo para os filhos, para os pais, né? Não enviem seus filhos para a faculdade. Aí veio os doutores de internet fazer vídeo criticando o André Valadão, que não, veja bem, porque a faculdade não é esse monstro, porque não, como que sim? E o Jean teve aqui falando sobre isso também, não foi o Jean, foi o Bruno, falando sobre a questão da faculdade, e tem que ir mesmo. O problema não é isso. E o André Valadão lá não estava falando sobre exclusivamente a faculdade ser o problema. A questão é que nós estamos enviando jovens, filhos e filhas, para a faculdade totalmente despreparados. Sim, lembra que a estatística ia falar, inclusive, o seguinte: 45 no final do ensino. 40 do fundamental. 40, 45 e 10. 40, 45 e 10. 40 no fundamental, 45 no médio e mais os outros que para a faculdade. Aí todo o processo está contaminado. A coisa está piorando tanto que a gente está perdendo as crianças no ensino fundamental já. Sim. Entende? Mas é por quê? Porque uma criança hoje de 5, 6 anos já tem um celular, acesso liberado à internet, sem controle nenhum dos pais. Ou não, eu tenho ali os meus freios. Cara, não tem nada, cara. Tu não controla nem o que tu olha no teu celular. Que quando vê tu tá olhando bobagem no teu celular, tu acha que vai controlar o filho, cara, que tu larga na escola e busca às 19 horas da noite. Não te ilude. Entende? Então, aí os caras vêm, não, porque o departamento, cara... E aí eu fui enfático em dizer, cara, se o departamento não auxilia, o Mark Homan fala, e eu vou repetir aqui, não é os pais trazerem os filhos e descarregarem na igreja para que a igreja ensine. O correto deveria ser os filhos chegarem, descarregarem os pais dentro da igreja para que a igreja os ensine e os devolva para os filhos para que ensinem os filhos em casa. Esse é o correto. A igreja ela precisa ser um suporte para a família, não o fim, não a salvação. Quem salva é Cristo. O Cristo pregado na cruz, como falamos aqui há pouco.
mas que é pregado e ensinado em casa pelos pais durante toda a semana. E aí no domingo eu não preciso de uma igreja cheia de eventos. Eu preciso no domingo uma igreja onde eu possa ir com a minha família apresentar o meu culto ao Senhor. Ao Deus que eu preguei durante toda a semana para minha família, que meus filhos conhecem, que a minha esposa vê em mim. Nós vamos no domingo lá servir e cultuar ao Senhor. Entende? E aí, cara, eu posso tranquilamente discorrer um calendário cristão, celebrar as datas importantes, ter os símbolos na minha casa, que isso não vai contaminar minha família. Mas eu preciso voltar os olhos para dentro de casa. Não, mas eu prefiro criticar a tua barba, criticar que tu não faz o que eu acho que tu tem que fazer, que tu não anda onde eu acho que tu tem que andar, que tu não segue a minha cartilha, que tu não cumpre a minha regra. E é isso, cara, entende? Então, aquela bagunça, toda aquela confusão que a gente está aderindo ao invés de se convertendo, acostumando os nossos filhos num ritmo que nós não vamos dar conta, que não vai ter life option que sustente nossa suplementação para poder acompanhar eles, de tanta dopamina que a gente vai ter que inventar para suportar essa geração. Então é complicado. Então o problema não necessariamente é o departamento, remete a dentro de casa, cara. E aí é aquilo que a Silmara falou. O problema é a família, cara. O outro ponto também importante desse episódio, né, que a gente viu é que muitas vezes o que é feito, por exemplo, dentro do departamento, é querer justificar um fim com meios errados, né? Sim. Então, infelizmente, para ser um atrativo, e aí o que acontece também? Acaba segregando um adolescente, um jovem, da convivência da igreja como corpo, né? Como nós estávamos falando também. Esse é um aspecto aí que muitas vezes, então, em vez do departamento colaborar, reforçar aquilo que o pai, que a mãe trabalharam durante a semana, ele acaba segregando, não deixando, é essa a expressão, não deixando muitas vezes que o jovem, que o adolescente participe do momento de adoração, ou até mesmo o culto infantil, no momento em que tem que estar junto, a família tem que estar junto cultuando a Deus. Pode ter sim ali, como o pastor Christian falou aqui também, né, um momento ali na linguagem, por uma certa faixa etária, mas para aquilo ali, como o Bernardo disse, para ser um reforço daquilo que já foi falado lá em casa. Tá? E aí nós vemos muitas vezes que se criando uma tribo, né, dentro da igreja, que depois vai trazer a tribulação para dentro da igreja. Um exemplo prático que eu tenho, falei já também, vou repetir, cara. Meu pai, eu tinha uns 5 anos, eu vi o pai de joelho no púlpito chorando, desesperado, chorando. E eu me ajoelhei do lado dele e me botei a chorar. Eu não sabia por que eu estava chorando, meu pai estava chorando, eu vou chorar também. Sim. E eu comecei a chorar, eu acho que eu estava chorando porque eu vi meu pai chorando. Como assim, um alemãozão lá, não chora nunca. Começou a chorar agora, depois de velho, depois que nós saímos tudo de casa, tá só ele e a mãe lá. Mas, nem é tão velho assim, pai, te amo. Mas assim, ó, cara, eu vi meu pai de joelhos, cara. Ele não me falou nada. E ele nunca me contou por que ele estava chorando. Mas aquele homem de joelhos diante do púlpito, chorando, me mostrou aonde é que eu tenho que ir chorar. É ali. É aos pés da cruz de Cristo. É diante do Senhor. É ali que eu tenho que chorar. É de joelhos, me rendendo, me humilhando perante Deus e pedindo socorro. É ali que eu tenho que chorar. Ali ele me mostrou. Dias atrás eu estava vindo na estrada de chão e passou um carro por mim e quando eu vi, eu estava com a mão, os 2 dedos assim no vidro. E eu digo, cara, o que eu estou fazendo? O meu pai eu vi a vida toda. Quando nós andávamos na estrada de chão, que na cidade que a gente morava ainda, foi muitos anos de estrada de chão, passava um carro contrário, ele botava 2 dedos no vidro. E eu disse, pai, para que isso? Não, é que se bater uma pedra no para-brisa, dificilmente vai trincar o para-brisa. Teoria. É teoria. Nunca trincou para-brisa nenhum dele. Agora, se é real, não sei. Mas eu sempre vi meu pai botando os dedos no vidro. E eu me vi botando os dedos no vidro. Cara, tirei uma foto e mandei para ele, pai. Olha isso, cara. As palavras convencem, o exemplo arrasta. Aí agora, se tu joga o teu filho num departamento, na escolinha infantil, no grupo de jovens, e esse filho nunca vê tu orar, nunca vê tu chorar na presença de Deus, nunca vê você adorar o Senhor na igreja,
Que tipo de filho tu acha que ele vai ser? Que tipo de pai tu acha que ele vai ser? Se hoje, meu Deus, tu pega a criança e joga pro vô cuidar e vai trabalhar, quando essa criança crescer, ela vai repetir a tua atitude. Ela vai ter filhos, se quiser ter filhos, vai ter filho e vai jogar para ti. Para ti que não quis cuidar agora, vai ter que cuidar os netos, para que ela ou ele saiam para trabalhar, ele ou ela saiam para jantar, para fazer viagenzinha, não sei o quê. É isso aí, queridão. Não tem escapatória. Tu pode até dizer, não larga para mim. Não, tu fez isso a vida toda. Tu me largou a vida toda para avó cuidar, pro vô cuidar. Terceirizou pro tio e pra tia. Agora é tua vez, cuida dos teus netos que eu vou sair, vou jantar, vou passear, se vira. É isso, cara. Exatamente. Departamentalização, né? Edificando ou destruindo a igreja. Falamos tudo aqui. É claro que o título ele é apelativo, né? É assim. Mas o exemplo arrasta e a gente precisa tomar o nosso lugar de pais e fazer a nossa parte para com os nossos filhos, né? Um aspecto importante, Alexandre, que tu estava falando também, é que o departamento, se ele existe, ele tem que ter um propósito, né? Foi falado aqui também em um dos episódios, se uma igreja não aponta para onde ela quer chegar, o Bernardo falou hoje ainda sobre isso, né? Aonde quer chegar, para onde está indo, o departamento ele tem que estar alinhado com o propósito da igreja, né? Ele tem que trabalhar para um fim. Ele não pode trabalhar para o evento, para o encontro do final do ano, para o aniversário do departamento, para o aniversário disso. Não, ele precisa trabalhar para a edificação da igreja. Né? E aí, nisso eu vejo o departamento da escola dominical, por exemplo, um departamento que tem um propósito de ensino, de edificação, de um ensino mais minucioso da palavra de Deus. Então, eu acho que isso é algo que precisa, dentro da revitalização da igreja, é que os departamentos, se eles existem dentro da estrutura da igreja, que eles sejam dirigidos a partir da figura do pastor, que, se eu não me engano, o Leon falou sobre isso no último episódio, agora, numa das perguntas, que o pastor, o líder, é que precisa tomar essa atitude de direcionar o departamento, a igreja, a revitalização, para que o verdadeiro objetivo, né, seja estabelecido. Então, o departamento, como diz aqui na nossa anotação, né, ele precisa trabalhar para isso. Senão nós vamos ter, por exemplo, um grupo de jovens que não sabe defender a fé, como tu falou, né, mas está cheio de atividade. Tem retiro, tem o futebol, nada contra, eu gosto disso também. Tem a festa, tem isso, tem o cinema, tem um monte de atividade. Mas o propósito da igreja é deixar de lado. Porque se o departamento faz parte da igreja, ele precisa caminhar e andar com e para a igreja. Exatamente. Glória a Deus. E também só queria pontuar uma questão aqui, né? A igreja que troca pastores por especialistas, né? Eu acho isso um problema, né? A gente às vezes troca o púlpito por algum irmão, por alguma pessoa que é especialista em alguma determinada área, achando que a especialização daquele irmão vai trazer algum benefício espiritual para a igreja. É claro que o irmão ser, sei lá, psicólogo, terapeuta, qualquer coisa, médico, isso é bênção e a igreja deve usar com certeza esse dom deste irmão para ensinar de alguma forma o povo naquilo que é necessário. Mas o púlpito é sempre para pregar a palavra de Deus. O Leon foi muito assertivo nessa. Ele falou sobre isso. Ele falou sobre isso no episódio. Até foi a pergunta que eu fiz e a resposta dele foi sucinta. Cara, tu pode fazer o que tu quiser. No outro dia. Exato. No outro culto momento, é para Deus. No outro horário. Culto pode ser até dentro da igreja, né? Mas, cara, não no culto. O culto é evangelho, é pregação do evangelho e deu pros cocos. Mas, pessoal, estamos chegando já ao final. O Bernardo vai dar uma palhinha do Sossegai de novo. Mas eu quero fazer algo diferente aqui hoje, né? É o nosso último episódio do ano. Você que está assistindo já passou o Natal e está chegando o Ano Novo.
E eu queria deixar para você essa palavra que nós citamos agora há pouco, e depois o Bernardo vai cantar e o Felipe vai orar por você que está nos seguindo. Né? São quase 6.000 pessoas hoje que estão nos seguindo. Isso é graça de Deus, né? É misericórdia de Deus, porque nós, né, somos apenas 4 amigos aqui tentando fazer alguma coisa diferente. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. A gente pode estar aí hoje com quase 6.000 pessoas nos seguindo. A gente sabe que para o mundo da internet isso é pouco, mas para Deus é muito. Né? Então eu quero te convidar nesse 2026 a se voltar para a palavra, a se voltar para a Escritura. Né? A palavra que eu citei antes ali em João, né? Que o Verbo se fez carne, que ele habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade, né? Cheio de favor imerecido, e essa verdade é a justiça de Deus. E nós vimos a glória dele. João falando, né, que viram a glória como a glória do unigênito do Pai. Queridos, a gente não sabe o que vai vir em 26, mas se volta para Jesus, se volta para a cruz. Né? Esse Cristo que salva, que liberta, que cura, ele é vivo. Ele é vivo e ele ascendeu aos céus e prometeu voltar. Voltar para levar a sua igreja que guardou a fé, guardou a esperança, que olhou para ele, que olhou para a cruz. Sejamos peregrinos no deserto, como fala os salmos, né, dos cânticos de degraus, né, rumando para Jerusalém, com pedra no caminho, com sol, com frio da noite, com ladrões, mas rumando para Jerusalém. E nós rumamos para Jerusalém celestial, olhando para o nosso Salvador Jesus Cristo sempre. Temos dificuldades com a nossa família, temos dificuldades no nosso trabalho, temos dificuldades na nossa volta, mas, como fala a letra do hino que o Bernardo vai cantar, sossega, descansa no Senhor. Busca Ele em todo o tempo, não importa o que a economia está dizendo que vai ficar o país, não importa o que os políticos estão fazendo à nossa volta, não importa se vai vir uma terceira G mundial, se vai vir alguma turbulência geopolítica. Para nós não importa, o que nos importa é a cruz de Cristo. Foram assim no passado. Os pais da igreja, missionários, peregrinos que não olharam para outra coisa senão para a cruz, para a promessa da salvação. Então viva esta promessa e creia nessa promessa a cada dia na tua vida. Bernardo. Glória a Deus. Eu vou concluir aqui cantando o último verso, Polaco, e convidar você aí que não conhece louvor, né? Procure aí no Google aí, ou na tua ferramenta de pesquisa da internet aí, Sossegai. E medite na letra desse hino aqui, é excepcional, é teologicamente perfeito, assim, é uma benção. O último verso diz assim: Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Para mim, a parte mais linda. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céus, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao seu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Descansa. Amém, graças a Deus. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por este ano que passou e pedindo a Deus que Ele continue
a cada dia, nos dirigindo em tudo que nós Amém. fazemos. Que você possa, nesse momento também, ao abrir o seu coração, ao derramar o seu coração em oração ao Senhor, expressar o seu desejo, a sua fé e, principalmente, pedir ao Senhor que no ano de 2026, a partir de hoje, no ano de 2026, nós possamos cada vez mais ser parecidos com Ele. Amém. Andarmos de acordo com a vontade dEle e buscarmos de fato alcançar a estatura de varão perfeito. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este ano que está se findando. Te agradecemos porque Tu tens cuidado de nós até aqui, Senhor. Tu tens nos ajudado, Tu tens nos abençoado. Nós reconhecemos o Teu senhorio, a Tua soberania e Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia para conosco. Agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos pelo Teu amor, nós não éramos merecedores, mas a Tua graça, a Tua graça tem nos alcançado. Senhor, nos ajuda na nossa pequenez, na nossa falta de fé, a colocarmos tudo aos Teus pés. É tudo para a honra e glória do Teu nome. Nós nada temos, nada possuímos, Senhor, mas em Cristo, sim, somos mais do que vencedores, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos da cruz, pelos méritos de Jesus, aquele que se fez homem e habitou entre nós, e se entregou e foi fiel até a morte, morte de cruz. Obrigado, Senhor, porque os nossos pecados, eles foram apagados, eles foram cravados na cruz, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nós vivemos debaixo da promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Obrigado, Senhor, que nós temos aflições no mundo, mas Tu venceu. Nos ajuda a ter bom ânimo, Senhor, e a andarmos no Teu caminho, a trilharmos, Senhor, aquilo que Tu tens para nós. Abençoa, Senhor, os nossos assistentes, nossos podcasters, Senhor, que eles sejam abençoados pela Tua presença. E que sejamos todos, Senhor, sal do mundo, luz da terra, luz do mundo e sal da terra. Que nós sejamos de fato, Senhor, parecidos com Cristo. Amém. Toma-nos nas Tuas mãos e cumpre em nós, Senhor, o Teu querer e o Teu desejo. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque Tu tens nos amado apesar de nós. Eu termino te agradecendo, glorificando o Teu santo nome e reconhecendo que Tu és o nosso Senhor. Amém. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Digno é o Cordeiro que morreu e ressuscitou, que é digno de abrir o livro. Oh, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Feliz 2026. Deus abençoe. Até ano que vem, em nome de Jesus.